Vamos ler aqui, depois eu continuo aqui escrevendo. Romanos 8, vamos ler aqui, capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Diga essa frase: guiados pelo Espírito, filhos de Deus. Observe que está em paralelo: guiados pelo Espírito, filhos de Deus. Porque você pode ser guiado por outra coisa, que é o que nós vamos entender um pouco aqui. Verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Observe agora aqui. Repita comigo aí: espírito de escravidão. Está vendo? Espírito de escravidão. Paulo fala que nós não recebemos isso. Porque o espírito de escravidão gera o temor. Aquele temor ali, você já vai entender o que ele está falando ali naquele temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Repita: espírito de adoção de filhos. Então você pode ser guiado, né, pelo espírito de escravidão ou pelo espírito de adoção de filhos. Observe: guiado pelo Espírito, filhos de Deus. Você pode ser guiado por outra coisa. Você pode ser guiado pelo espírito de escravidão ou guiado pelo espírito de adoção de filhos. E se você é guiado por esse espírito, você, né, como diz Paulo, clamamos Abba, Pai. Nós vamos entender um pouco também. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mais uma vez ele vai falar da filiação, que o Espírito Santo, aqui ele usa esses dois termos, né? Tem essa diferença, apesar da palavra ser a mesma no grego, pneuma, em hebraico é aquele ruar, que você já entende, né? Já ouviu essa palavra, essa expressão. O primeiro Espírito é o de Deus. Esse Espírito de Deus, ele dá testemunho ao nosso Espírito. Ou seja, ele se comunica com o seu Espírito, porque a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Diz Paulo em 1 Tessalonicenses. E, então, o Espírito de Deus, ele fala com o seu Espírito que você é filho de Deus. Você tem essa testificação dentro de você. Verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Observe que ele vai falar. Ele usa a condição, né? Acho que é uma conjunção, se eu estiver errado. Mas ele usa se. Ou seja, se é uma possibilidade. Pode ser ou pode não ser. Se você é filho, então você é herdeiro. E ele fala verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa palavra co-herdeiros representa herdar junto. O que está escrito lá no texto mesmo, está escrito assim: herdar junto. Ou seja, tudo aquilo que Cristo herdou, nós também herdamos. Amém? Então, até aí por enquanto. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso aí, depois nós vamos ler um outro texto. Deixa eu escrever algo aqui. Coloquei aqui esse quadro numa divisão, né? Fiz uma linha, só para você entender um pouquinho. E, claro, isso aqui é apenas uma representação didática,
Não é tão simples assim, né? Mas existe um governo, que é o governo dos céus, que é o reino de Deus. Se você entrar aqui nessa sala aqui, eu coloquei uma frase ali, lá na parede está escrito assim: eu sou do governo dos céus. Essa frase eu peguei com Chris Oyakhilon. Teve uma vez que eu estava na minha casa, especificamente eu estava no sofá, sentado, assistindo a pregação dele e orando. E aí, assistindo a pregação dele e orando, eu apaguei e apareci lá na igreja dele. Ele estava andando assim no chão. A igreja dele não tem altar igual a gente tem aqui assim, né? Ele fica mais andando no meio da igreja, assim, na parte que é altar. E eu estava numa das cadeiras da frente da igreja, sentado, ouvindo ele falar. E ele falava, e teve um momento que eu, lá dentro da igreja dele, ele falava essa frase: eu sou do governo do céu. Você vê, eu estava num êxtase, né, espiritual, na minha casa, e realmente, depois eu fui pesquisar na mensagem, que eu fui ver a mensagem para ver se ele falava essa frase na mensagem. E na mensagem ele fala essa frase. Mas quando ele falava essa frase, eu estava lá na igreja dele. Muito nítido, assim, muito forte o que aconteceu. Já falei isso para vocês. E eu estava lá na igreja dele, e quando ele falava, eu sou do governo do céu, alguma coisa gerava um impacto na minha vida assim, muito grande. Eu ouvia ele falar 3 vezes essa frase, mas eu fui ver a mensagem, ele só fala 2 na mensagem. Eu não entendi muito bem, mas algo aconteceu ali, entende? Então, desde então, essa frase me marcou muito. E desde que Deus ele me trouxe esse despertamento, né, espiritual, ele me trouxe o entendimento a respeito do reino de Deus. Então, eu tive contato com algumas pessoas que falam muito sobre o reino, que realmente entendem sobre o reino, como o Miles Moore, o próprio pastor Chris entende muito sobre o reino, o próprio também John Bevere, você lê nos livros dele o entendimento que ele tem sobre o reino, as mensagens dele, se você tiver a oportunidade de ouvir também. O Miles Moore mesmo, assim, ele era um cara que pregava sobre liderança, e ele pregava muito sobre o reino de Deus. Então, ele tem um livro também sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é algo que nós precisamos entender. Muita gente na igreja, né? Eu sou do reino de Deus. Mas eles não entendem sobre o reino de Deus. Eles só falam assim, religiosamente. Eu faço parte da igreja, eu pertenço a Deus, pertenço ao reino de Deus. Só entende religiosamente, mas não entende na prática realmente. Porque o reino de Deus é um reino de revelação e de entendimento. Não é um reino... E como é um reino de entendimento, mas não é um reino de entendimento humano, é um reino de revelação do Espírito. E como a igreja, ao longo da história, eu estava preparando uma mensagem para falar com vocês aqui hoje a respeito dos avivamentos. Só que Deus mudou, pediu para falar sobre isso aqui. Estava estudando sobre os avivamentos. E se você olhar ao longo da história, né, como eu estava vendo sobre o avivamento, teve vários momentos de avivamentos na história da igreja, mas a igreja, ao longo da história, nos séculos passados, é uma igreja muito religiosa. Se você observar, é uma igreja muito religiosa, muito centrada em coisas humanas. E há muito entendimento distorcido da palavra de Deus. Longe da Bíblia, muito longe mesmo. E para você ter uma ideia como que as coisas estão tão longe. Essa semana eu estava avaliando, não é meu foco falar sobre isso, mas eu vou abrir um parênteses aqui para falar. Essa semana eu estava avaliando uma música, e a música fala o contrário do que a Bíblia fala. É impressionante, só que todo mundo canta. Entendeu? Aquela música da Hino da Vitória. Você conhece aquela música? É uma música bonita, tal. E tem uma parte da música que fala assim: quando estiver frente ao mar, chame este homem com fé. Não é? Eu acho que é mais ou menos assim. Eu não lembrei. Quando estiver frente ao mar, chame este homem com fé. Você vai lá em Êxodo e vê Moisés frente ao mar. O povo chama o homem com fé e a resposta de Deus é: por que chamas a mim? É o contrário. Entendeu?
Não está falando para chamar. Aí a palavra de Deus é, por que você está chamando a mim? Porque era o povo que estava chamando, não era Moisés. Se você ler o texto lá, você vai ver. Aí Deus chega para Moisés, por que clamas a mim? Aí pega esse cajado. Deus fala 3 coisas, estende as mãos, toca e fende o mar. 3 coisas que Deus fala para Moisés. Pega o cajado, toca na água, estende as mãos, que é a imposição de mãos, né? Quando o profeta ora, impõe as mãos e declara a palavra, ou seja, fende o mar, abre o mar. Deus fala para Moisés abrir o mar. Ele não fala assim, vai lá que eu vou abrir o mar. Você está entendendo? Qual é o problema? Muita religiosidade. E as músicas é uma coisa muito séria. As pessoas aprendem muitas coisas erradas nas músicas. Você aprende, vai replicando aquilo, e quando você precisa do reino, você não está nele, porque as músicas estão falando aqui, desse sistema aqui, totalmente oposto ao reino. Então existe, né, voltando aqui, existe o governo dos céus, que é o reino de Deus. Mas o mundo também tem um sistema. Esse mundo aqui, entenda o sistema do mundo. Não é objetivo de Deus tirar você do mundo físico, mas tirar você do mundo espiritual. Mundo aqui, né? Império das trevas. Então, todos aqueles que aceitaram a Cristo saíram do império das trevas, não saíram do mundo físico. Então, aqui também existe um governo. Existe um sistema que governa, existe também leis que ditam que as pessoas devem fazer. Existe aqui também. E aí, qual é a questão? Nós estamos, né, neste mundo, porque nós estamos aqui, mas não neste mundo aqui. Nós, neste mundo físico, vou escrever aqui, mundo, não sei se vai ficar legal aqui se eu escrever, mundo físico. Nós estamos aqui, é verdade, mas nós não somos governados por aqui, nós devemos ser governados por aqui. Apesar de você estar no mundo físico, quem tem que governar a sua vida é o mundo espiritual, é o reino de Deus. E se você observar, existem muitas coisas que são condicionadas a você para você seguir o mundo físico, o mundo, o sistema do mundo. Né? Não, o sistema do mundo aqui. Apesar de nós estarmos aqui, nós devemos ser governados por aqui. Então, vamos retornar aqui a Romanos, que eu quero destacar algumas coisas que Paulo fala aqui. Em Romanos capítulo 8, verso 14, Paulo fala, coloca para mim aqui o verso 14, amém. Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, este governo dos céus aqui, existe um Espírito, só colocar aqui, esse Espírito é o que guia, guiar é governar, dar orientação, dar instrução e dar revelação. Agora, ele usa uma expressão para dizer aqui, aqueles que são governados. Os que são governados são os filhos de Deus. Então, neste ambiente aqui estão os filhos. Eu vou colocar aqui o termo grego que ele usa, huios, para você entender. Você não precisa ficar gravando essas palavras. Também não gravo todas as palavras, a gente anota, prega, depois esquece. Mas aí quando a gente vai escrevendo, a gente vai aprendendo também, né? Os huios são os filhos de Deus e são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Você está entendendo? Os ruios são os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, pula para mim aqui um versículo. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Se aqui está o Espírito de Deus, aqui está o espírito de escravidão. Observe que é um paralelo, Espírito de Deus, Espírito de escravidão. Se você ler a Bíblia, em muitos momentos você consegue entender, quando você consegue identificar esses paralelos assim, né? Espírito de Deus, eles guiam os filhos de Deus. O espírito de escravidão guia as pessoas neste mundo.
Lembrando, nós estamos no mundo físico, mas nós não podemos ser guiados pelo mundo, pelo sistema do mundo e pelo espírito de escravidão. Devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Por isso que eu coloquei essas setinhas aqui, porque elas identificam que o governo dos céus, ele influencia diretamente na terra, no sistema do mundo. O governo do céu gera influência nesse sistema. Então, veja bem, este mundo, ele tem um espírito de escravidão. O espírito de escravidão, ele causa o que Paulo chama ali de temor. Quero destacar essa palavra aqui, que ela é importante. Essa palavra, se você ler lá no grego, ela está escrito o seguinte. Deixa eu colocar um negócio aqui. Está escrito, aqui tem os filhos de Deus. Então aqui, eu poderia colocar, enquanto aqui tem os filhos de Deus, são os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Aqui, o mundo, o sistema, as pessoas são guiadas pelo Espírito de escravidão. Os que são guiados pelo Espírito de escravidão, eles são impactados por essa palavra aqui, phobos. Se você ler lá no grego, vai estar escrito isso aqui. Esta palavra, eu vou traduzir ela diretamente aqui, por medo. Poderia ser terror, pânico, alguma coisa assim. Ali está escrito essa palavra, phobos. Você já viu aquela fobia? Tem as pessoas que têm fobia? Então, fobia não é de Deus, fobia é do espírito de escravidão. Fobia vem de phobos. Fobia é medo, né? Tem aracnofobia. Vou dar um exemplo aqui. Medo de aranha. Baratofobia. Não existe essa frase, mas medo de barata, né? Ratofobia, medo de rato. E aí vai, né? Agora, veja bem, esse phobos, o medo, é o que atua aqui neste mundo. É o que influencia diretamente as pessoas. Paulo está falando que nós não temos o espírito de escravidão. Se não temos o espírito de escravidão, pelo menos para aqueles que não têm, se você não tem o espírito de escravidão, você não pode ter o phobos, o medo. Ah, eu tenho medo disso, medo daquilo. Então, você tem que se livrar desse negócio, porque isso não pertence a Deus. Medo não faz parte do reino de Deus. Medo não faz parte do reino de Deus. Tem esqueci agora, não sei se é um Provérbios. Eu não lembro agora se é um Provérbios, mas o texto, ou se é o profeta Isaías que fala, é um dos profetas que fala que nós estamos, é como se nós estivéssemos sentados. A analogia que ele faz é essa. Imagina um leão. Leão mesmo, animal. E aí, embaixo, né, ao redor do leão, embaixo, assim na frente dele, tem os filhotinhos. Os filhotinhos do leão estão ali na frente, né, com o leão, pai e mãe ali atrás. E eles não têm medo de nada. O Provérbios ou o profeta fala mais ou menos nesse nível. Por que aquele filhotinho não tem medo de nada? Porque ele sabe que tem um leão pai atrás dele que protege ele. E o profeta, ele usa essa analogia para falar de nós. É como se nós estivéssemos aqui e atrás de nós, né, analogicamente, né, figurativamente, estivesse o leão, que é o leão da tribo de Judá, Jesus. E se ele está aí, atrás de você, você é como esse filhotinho de leão. E então, você não vai ter medo de nada, porque meu pai está aqui. Não tem medo de nada. Por que você vai ter que ter medo das coisas? Você está entendendo? Veja bem, o mundo é governado pelo espírito de escravidão e que gera o phobos. Amém? Phobos é medo, terror, pânico. Todos esses tipos de fobia, com base no que Paulo escreve, não vem de Deus. É o espírito do mundo. É o sistema do mundo. E você precisa ficar ligado nisso. Paulo faz o seguinte. Ele continua aqui, deixa eu ler mais uma vez. Não recebemos o espírito de escravidão para estar debaixo do phobos, mas recebemos o espírito
espírito de adoção. Agora ele fala do espírito de adoção. Esse espírito de adoção é o... Deixa eu escrever aqui o termo que está escrito lá. Huioteses. E isso aqui está ligado diretamente a... Paulo fala em outro momento. Natureza divina. O espírito de adoção é o que te faz participante da natureza divina, porque é o Filho de Deus, o que te torna participante. Paulo fala nas cartas dele em outros momentos, né? Nós somos da família de Deus, nós somos geração de Deus. Aqui ele fala que nós temos a natureza de Deus, ou seja, nós temos o DNA de Deus. Todos aqueles, né, que saíram desse sistema do mundo, não é do mundo físico, mas saiu do sistema do mundo, eles agora são filhos, e como filhos, eles têm a natureza de Deus. E Deus não tem medo de nada. Deus não fica andando por aí com medo das coisas. Assim somos nós, porque nós temos a natureza de Deus. E agora, esse Huioteses, ele dá a entender como se fosse um lugar onde você está. Ou seja, esse lugar onde nós estamos é Deus, justamente Deus. Porque nós estamos em Deus. Assim como Cristo está no Pai, nós estamos nele. Por isso que em Efésios, Paulo fala que como Jesus ressuscitou, também nós ressuscitamos. E como Cristo está assentado no lugar, no trono, né, nas regiões celestiais, nós também estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Esse Huioteses, que é a natureza divina, é o lugar onde nós estamos. Apesar de você estar aqui no mundo físico, espiritualmente, o lugar que você está é em Deus. Se o lugar que você está é em Deus, por isso que você é governado pelo reino dos céus e não pelo reino deste mundo. Não pelo império deste mundo. Não pelas trevas ou qualquer tipo de sistema que opera neste mundo, mas nós somos governados pelo reino de Deus, pelo próprio Deus, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então veja bem, pula para mim o outro versículo, fazendo um favor. Verso 16. O próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo agora vai usar um outro termo para filhos, que é esse termo aqui, ó. Ele vai usar nesse termo aqui, filhos aqui também, mas agora a partir do versículo 16, filhos é um termo que ele chama de tecna. Em algumas traduções está tecnon, tecnos, alguma coisa assim. Que ele chama de filho, que está muito relacionado a ser como uma criança. Por que criança, né? Porque você nasce de novo. A Bíblia fala dessa expressão do novo nascimento. E Jesus ele fala que você tem que se tornar como uma criança, você não se tornar como uma criança, tal. Tem muito isso na Bíblia. E ele usa aqui para falar da dependência que nós temos de Deus, porque a criança nós somos dependentes de Deus. Agora, existem criança e criança na Bíblia, que é o que eu vou te mostrar daqui a pouco. Existe essa criança aqui, que é o que nasce de Deus, né? Então, essa criança é a que nasce de Deus. Mas existe uma outra criança, que eu vou te mostrar na outra carta do apóstolo Paulo. Nós vamos abrir agora. Então, só para você entender. Então, nesse versículo, ele está falando ele está usando essa expressão, verso 17, mais uma vez, para mim. E nós, se nós somos filhos, ele usa essa mesma expressão, tecna. Logo, somos herdeiros. E os filhos, né, nessa analogia de Paulo aqui, ele fala que ele é herdeiro. Então, se você observar, aqui entra o herdeiro. Herdeiro
eu vou colocar como proprietário. O que é um herdeiro? É alguém que é dono de uma propriedade. Ele é senhor de uma propriedade. Nós somos filhos, somos também herdeiros, ou seja, ele é proprietário de alguma coisa. Você já sabe, proprietário de quê? Do reino, porque Deus, ele nos deu o reino. Então também nós somos proprietários do reino, porque o reino pertence a nós. Co-herdeiros com Cristo, se é que com Cristo padecemos, também com ele sejamos glorificados. Então, amém. Até aqui. E agora nós vamos para um outro texto, que eu quero ler com vocês, que está em Gálatas. Vou ler alguns versículos de Gálatas capítulo 1, depois eu vou ler Gálatas capítulo 4. Gálatas 1, deixa eu ver aqui os versículos que eu vou ler. Cadê? Versículo 6. Paulo inicia bem assim. Vou fazer só um resumo aqui, uma introdução nessa parte dos Gálatas, para nós entrarmos no capítulo 4. Paulo fala o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Observa que ele fica espantado porque os Gálatas saíram do evangelho do reino e foram para outro evangelho. Você acha que como está a igreja hoje? A igreja, de forma geral, ela está no evangelho do reino ou está no outro evangelho? Existem muitos evangelhos, né? Agora, o que a Bíblia ensina-nos é que nós devemos estar no evangelho do reino. Agora, por aí ensina-se muitas coisas, o contrário ao reino. Por isso que eu falei aqui em outro momento, que esse caminho que nós trilhamos aqui é um caminho pesado, não é para qualquer um. É mais fácil eu vir aqui e pregar o que todo mundo está pregando. Agora, você pregar o contrário que as pessoas estão pregando nas igrejas, nos altares, é um caminho difícil. Não é tão simples assim. Então, você tem que estar preparado para ser apedrejado, para ser chamado de herege, de louco, de fanático. Entendeu? Chamado de ignorante. Porque como a maioria das pessoas não tem conhecimento da Bíblia, eu não vou dizer que a gente tem todo o conhecimento, que a gente não tem. O conhecimento é uma coisa que a gente vai agregando e vai crescendo, sendo aperfeiçoado. Mas como a maioria das pessoas não tem conhecimento da Bíblia, e eles aprenderam muito tradição, que é o que Paulo fala aqui em Gálatas, que você vai ver aqui, daqui a pouco eu vou ler o versículo. Eles saíram do evangelho do reino e foram para outro evangelho. Então, se você estudar a história da igreja, como eu falei anteriormente, a igreja começou muito bem lá, com Jesus, depois dos apóstolos. Se você observar, a partir de Constantino, no concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, entrou o paganismo na igreja. Até antes, você consegue ver uma igreja mais pura, né? Antes de 325, você consegue ver uma igreja mais pura, tal. Mas a partir de Constantino, ele trouxe o paganismo para dentro da igreja. Então, por exemplo, não existe data do nascimento de Jesus. E o 25 de dezembro não é biblicamente o nascimento de Jesus, mas é uma cultura pagã dentro da igreja. Agora, se você celebra, eu não tenho nada contra você, no sentido de você celebrar, se você quer celebrar, fica à vontade. Mas, se você observar dentro da igreja, existem muitas coisas que fazem parte do paganismo. E hoje, no meio evangélico, muitas coisas que fazem parte do catolicismo romano. Muitas coisas, por exemplo, a hierarquia, não existe isso no reino, né? A hierarquia eclesiástica, episcopal, seja o que for. E tantas outras coisas. Então, Paulo está falando para os Gálatas, né? Eu estou espantado porque eu fui aí, preguei o evangelho do reino e vocês já estão em outro evangelho. Não é possível. Eu fui aí, falei do reino, falei do poder do reino, das curas, dos milagres, falei de Jesus Cristo, tal, e falei disso, daquilo, falei de salvação, de arrependimento. Vocês saíram de tudo isso e voltaram lá para outro evangelho. Nesse caso aqui, eles voltaram para a lei,
voltaram para a circuncisão e outras coisas, né? Guardar dias, Paulo fala, tem que guardar o dia tal, tal, entendeu? E aí as pessoas, elas se distanciaram do evangelho do reino. Verso 6, então Paulo está falando isso aí. Deixa eu adiantar aqui, verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele já começa dizendo, né? Eu não anunciei o evangelho segundo os homens, porque tem o evangelho segundo os homens. Todo evangelho é o evangelho? Toda igreja prega o evangelho? Não. Tem muito lugar que está pregando o evangelho dos homens. Evangelho baseado em tradição. Verso 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Então, Paulo ele fala assim, tudo que eu estou ensinando para vocês, o próprio Jesus me revelou. O próprio Cristo me revelou. Não sei se você já leu 2 Coríntios, capítulo 12. Ele fala de um homem que subiu ao terceiro céu, que é ele mesmo, e lá ele ouviu palavras inefáveis. Ou seja, imagina, Paulo foi até Jesus, e Jesus ensinou ele muitas coisas, deu muitas revelações para ele. Tanto que ele fala, foi-me dado um espinho na carne, que a gente não sabe o que é, que ele chama de espinho na carne, chama de mensageiro de Satanás, e ele fala assim, esse mensageiro de Satanás foi colocado em mim aqui, para eu não me gloriar. Se não fosse colocado, ele ia se gloriar, falar, pai, eu sou tal, eu sou bababá. Entendeu? Então, Deus precisou frear ele, colocou alguma coisa para segurar ele, porque senão ele se achava tal. Entende? Então, o que Paulo está falando aqui? Que o evangelho que ele está pregando não é segundo os homens, mas ele recebeu por revelação. Existem muitas coisas segundo os homens, muitos livros, muitas coisas que os homens criam. Amém? Então, o evangelho do reino de Deus não é segundo os homens, mas ele é recebido por revelação. Verso 14. E na minha nação, aí ele fala dele, né? Na época que ele era segundo os homens, excedia em judaísmo a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele fala, rapaz, eu era um guardador de tradição. É o que muita gente é na igreja, guardador de tradição. Meu pai ensinou assim, minha mãe ensinou assim, então é assim que tem que... O fato de seu pai ter ensinado assim a sua mãe, ou até seu pastor, não significa que seja certo, não. Eu fiquei na igreja 30 anos, lá eu aprendi assim, é assim que é o certo. Você pode estar no caminho errado, sem saber. Paulo fala, eu era zeloso, excedia. Se pegasse assim, vamos comparar aqui, Paulo com os demais, ele era o primeiro lugar, tirava 10 em tudo. Todas as disciplinas, né? O hebraico, o aramaico, tudo que ele estudava, a exegese, a teologia antiga, tudo que ele estudava era nota 10. Ele estava acima de todo mundo, mas tudo aquilo que ele tinha recebido foi de homens, ou seja, de tradições. O evangelho do reino não é o evangelho de tradições, é o evangelho de revelação. Só para capitular um pouco aqui com vocês. E Gálatas 3, verso 1, depois nós vamos entrar no capítulo 4. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Ou seja, ele está falando, vocês estão longe da verdade. Você pode estar na igreja, adorando a Deus, entregando as ofertas, mas ainda está longe da verdade. Porque você foi ensinado dessa forma. E muitos dos ensinamentos contrários ao que a palavra diz. Eu falei aqui com alguns pastores, né, que nós não íamos pregar aqui sobre escatologia. Por quê? Porque há muita distorção sobre escatologia. O entendimento que muitas pessoas têm sobre fim dos tempos, escatologia, é tudo distorcido. Se eu falasse aqui para vocês, aqui, abrisse Mateus capítulo 24 aqui, e dessa tradução aqui para você, a interpretação aqui do que Jesus falou, você vai cair para trás, baseado naquilo que você acredita. Acredita em muita coisa humana. Então, essa área da escatologia, né, colocar aqui dentro da igreja, foi muito distorcido. E nós carregamos essas coisas distorcidas. Então, para não falar errado, é melhor não falar.
Não, vamos falar isso não. Por quê? Porque aí a gente não correr o risco de errar e ficar fazendo os outros errar. Aí a gente vai ficar igual fariseu. Vocês não entram no reino de Deus, fica pedindo os outros de entrar. Entende? Por quê? Porque você fica com o ensino errado. Então, com o ensino errado, você não entra, não desfruta, e impede os outros ainda de entrar e de desfrutar. Quando você tem um ensino errado, você vai impedir. Você mesmo não vai desfrutar, e as pessoas que você está ensinando também não vai desfrutar, como você não está desfrutando do que você sabe. Então, Paulo está falando, né, que os Gálatas eles tinham desobedecido, eles tinham se afastado da verdade. E Gálatas capítulo 4, deixa eu entrar aqui agora no que eu quero falar com vocês. Voltando ao que nós estamos falando aqui sobre os filhos de Deus, os ruios. Paulo começa o seguinte: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, agora ele vai usar o herdeiro, lembra do herdeiro? Proprietário, é menino, em nada difere do servo. Deixa eu destacar a palavra aqui. Ainda que seja senhor de tudo. Então, ele está falando aqui do menino. O menino é o nepios. Ele usa outro aqui, que é o escravo, que é o doulos. E ele usa também o termo senhor. Esse senhor, eu vou colocar aqui em cima. Senhor é o Kyrios. Vamos voltar aqui. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, ou seja, enquanto o herdeiro ele é menino, o grego que ele usa aqui é o nepios, em nada difere do servo, ou seja, doulos. Ele está falando que enquanto o herdeiro, que é o proprietário, ele for nepios, ele é igual ao doulos. Enquanto o proprietário, ainda que o proprietário seja senhor, Kyrios, mas se ele é nepios, menino, ele é igual ao doulos. O que significa isso? O que é o escravo? O escravo é o contrário do proprietário. O escravo é aquele que não tem nada, enquanto herdeiro é o proprietário, o escravo é o quê? Ele é propriedade. Né? Você vê que o Brasil passou por um período de escravidão, outras nações também. Os negros foram muito escravizados, né? São não apenas negros, mas povos nativos da América também foram escravizados. Muitos na época da expansão territorial da Espanha, de Portugal, eles pegavam os negros na África, homens, né, na África, e traziam em navios. Muitos deles morriam por causa das baixas condições, chegavam até aqui para poder trabalhar para o império, e buscar ouro, buscar prata, tal. E esses escravos, eles não tinham propriedade nenhuma. Pelo contrário, eles eram proprietários. Hoje, esse ano, o presidente Lula ele assinou o feriado nacional, né, Dia da Consciência Negra, e dia 20 de novembro. Agora, veja bem, observe que Paulo ele faz uma diferença entre o huios, que é o filho de Deus, que é o herdeiro proprietário, do menino, que é o nepios, que ele é igual ao escravo.
Se você pegar aqui agora, nessa linguagem humana, né, para falar, exemplo, uma pessoa tem uma propriedade, ele é dono daquela propriedade. Ele tem um filho de 7 anos. Esse senhor, esse homem, esse casal, que é dono de uma propriedade, pode ser dono, por exemplo, de uma companhia aérea, que gera bilhões e bilhões de dólares. Então, esse casal, ele é dono de uma companhia aérea e tem um filho de 7 anos. O filho de 7 anos é o herdeiro, é proprietário, é senhor, mas por ele ter 7 anos, ele é o nepios. Ele não pode herdar e não pode exercer o direito sobre a propriedade, porque ele é uma criança ainda. Ele não cresceu. Ele não, na linguagem nossa aqui, ele não ganhou maturidade. O nepios, a criança, né, se você observar, ela é a ignorante. Ignorante não é um palavrão, tá? Ignorante é falta de conhecimento. Por causa do tempo de maturação. Por exemplo, uma criança de 7 anos, se eu não me engano, hoje, qualquer criança de 7 anos deve estar no 2º ano. Vou pensar assim em escola, né? Ela vai precisar formar o fundamental, que são 9 anos, depois formar mais 3 anos no ensino médio. Então, ela vai ficar 12 anos estudando. 7 anos, ela está apenas no 2º, ela está ainda sendo alfabetizada. Ela sabe algumas letras, algumas palavras, uns que estão mais avançados, outros estão menos avançados. Tem uns que estão mais avançados e já conseguem ler. Uns de 7 anos que ainda não estão avançados, não conseguem ler, conseguem apenas entender sílabas, palavras, alguma coisa assim. Não consegue identificar número, mas não consegue somar. Quanto que é 2 mais 3, não consegue fazer essas contas básicas, né? Porque ainda é uma criança. Ou seja, é ignorante, falta de conhecimento por falta de maturidade. Falta de conhecimento, falta de maturidade. Então, veja bem, deixa eu continuar aqui com vocês. Olha o que Paulo fala. Nós lemos o versículo 1. Então, o herdeiro, enquanto ele é menino, ele ainda é um escravo. Mesmo que ele seja senhor, ele é escravo. Verso 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então, toda criança, ela é colocada debaixo de tutores, são professores, né, que vão ensinar ela. Paulo está usando essa linguagem aqui de tutoria, de mestres que ensinam. Verso 3. Assim também nós, aí agora ele vai trazer para ele. Assim também nós, né, para a igreja de Gálatas, quando éramos meninos, ele está dizendo de um tempo passado, quando nós éramos nepios, meninos, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, quando éramos nepios, éramos escravos, doulos, nós estávamos sendo governados pelo sistema do mundo. Todo menino que não cresce em maturidade, né, ele ainda está sendo governado pelo sistema do mundo. Menino aqui, entenda o cristão. Seja homem ou mulher, independente da sua idade. Se você não crescer em maturidade, provavelmente você vai seguir um sistema, seja o governo dos céus, ou seja o sistema do mundo, um desses você sempre vai seguir. Se você chegou ao entendimento de filho, então provavelmente você vai ser governado pelo reino de Deus. Agora, se você não chegou a esse entendimento ainda, provavelmente você é um menino, é um nepios, é um escravo, passa por muitos fobos, muitos medos. Está debaixo do espírito de escravidão, está debaixo dos rudimentos do mundo.
Isso aqui você pode aplicar relacionado a tudo na sua vida. Você pode aplicar na área financeira, na área familiar, na área física de saúde. Você pode aplicar em tudo. Observe a linguagem das pessoas relacionada à doença. Tudo é normal. São pessoas governadas pelo sistema do mundo. Onde eu trabalho, tem pessoas, né, que chegam até mim e elas já chegam profetizando a desgraça sobre a vida delas. Pessoas que são governadas pelo mundo. Porque esse governo, ele é real. Agora, você vai ver isso na sua vida prática. Sobre qual governo você está. Se você está debaixo do governo dos céus ou você está debaixo do sistema do mundo. Quando éramos meninos, Paulo está dizendo, nós já fomos meninos, já fomos meninos, tínhamos muito medo, éramos escravos, né? Estávamos reduzidos à servidão, estavam debaixo do sistema do mundo. Ou seja, ele está dizendo, uma vez que você está em Cristo e tem o conhecimento de Deus, não basta estar na igreja, você agora não é mais um menino, você agora é um filho de Deus, um adulto espiritual. Porque o ser criança é uma passagem que você passa, um momento que você passa, assim como qualquer ser humano nessa terra. Passa pela etapa de ser criança, mas precisa crescer. Eu conheço, por questões, seja espiritual, psicológica, ou seja, como for, sua interpretação, pessoas, por exemplo, de 15 anos, mas tem mentalidade de 7. Tem 15 anos, na RG está lá, nasceu em dia tal, mas a mente é de 7. É igual muitos crentes dentro da igreja, eles têm 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, mas é como se tivesse um só, ou nenhum, porque é como se fosse uma criança espiritual. Eles não têm conhecimento de nada. Eles não sabem se posicionar como filhos. Eles não sabem se comportar como filhos. Eles são meninos, nepios. Crianças que não têm conhecimento da verdade do reino. E são escravos do mundo. Escravos do mundo. Paulo está dizendo, nós não somos mais meninos. Ou seja, você não é mais um menino. Até quando você vai ficar como menino na igreja? Como criança na igreja, né? Se comportando como criança, orando como criança, fazendo as coisas como criança. Não dá para você ficar muito tempo. Você pode ficar um tempo. A fase de criança, passa a fase de criança, acabou. Você tem que agora ganhar maturidade espiritual. Você tem que começar a ser influenciado pelo governo dos céus, como Paulo fala, pelo Espírito de Deus. Se você é filho, você é guiado pelo Espírito de Deus. Agora, quem guia você? É a música bonita que emplaca? Se for a música, sinto muito, você vai correr o risco de ser criança, de não ser menino. Porque muitas delas vão ensinar você a ser criança, ao invés de você ser filho. É a pregação, dependendo da pregação do pregador, muitas delas vão ensinar você a ser criança, menino, nepios, ao invés de ser filho. Muitas delas, eu poderia falar nomes para você, não vou falar aqui por questão ética, porque está ao vivo aqui gravando. Eu poderia dizer para você os nomes que se você ouvir, você vai se tornar como uma criança, escravo, e vai ficar lá o tempo todo naquela escravidão. Você está entendendo? Por quê? Porque aquilo que está à sua volta é aquilo que está moldando você. Paulo está falando que os nepios, eles têm tutores. Porque os tutores estão ali para instruir ele. Mas instruir ele para crescer em sabedoria. Não dá para você ficar no mesmo lugar. Sempre, né? Tantos anos no mesmo lugar, na mesma posição. Eu já falei isso aqui em outro momento. Para você avaliar a sua vida, é só você olhar dessa forma. Se você avalia a sua vida familiar, né, quanto família, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida financeira,
É só você olhar para trás e ver se você está crescendo, está estagnado no tempo ou está retrocedendo. Se você está crescendo, mesmo que seja em passos pequenos, alguma mudança está acontecendo. Agora, se você não está crescendo, provavelmente você está estagnado, ou às vezes está até retrocedendo. É muito simples, você mesmo consegue fazer isso. E aí você vai avaliar a sua vida, se realmente há um crescimento. Da mesma forma, né, estou dizendo aqui, que há uma avaliação no âmbito espiritual, você pode avaliar também no âmbito financeiro. Você está crescendo ou está no mesmo lugar? Você não pode ficar no mesmo lugar, tem que avançar, tem que romper. Então, observe que Paulo está dizendo que nós não estamos mais debaixo, né, da servidão, ou seja, não somos mais escravos. Porque aqui está o espírito de escravidão, o Fobos, os meninos que são levados, né? Paulo fala em Efésios 4, a função dos ministérios, apóstolo, profeta, uma delas, né? É fazer o menino se tornar adulto. Que ele fala que uma das funções é essa, para que você não seja mais levado pelo engano dos homens, deixe de ser uma criança. Paulo fala em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 12, aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para você deixar de ser um menino inconstante, porque o menino ele é inconstante, quer uma coisa hoje, amanhã quer outra coisa. Ele não tem algo consolidado que ele quer da vida dele. Hoje eu vou fazer isso, amanhã muda para fazer aquilo outro, e vai mudando. O menino é isso. E Paulo está dizendo que nós não somos mais esses meninos. Vamos ler aqui outros versículos. Verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, verso 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mais uma vez, Paulo ele vai falar desse mesmo termo aqui, huioteses, que é a natureza divina, o lugar em que você foi colocado em Deus. Você foi colocado como filho. Não era filho, mas se tornou filho. E nós estávamos debaixo da lei, não estamos mais. Agora nos tornamos filhos de Deus. Então, quando nós éramos, né, meninos, estávamos debaixo da escravidão, dos elementos do mundo. Agora que nós não somos mais meninos, somos filhos de Deus, Ele nos livrou dos elementos do mundo, do sistema do mundo, dos rudimentos do mundo. É normal, por exemplo, assim, né? Elementos do mundo. Todo mundo tem que ficar doente. Então, você vai ouvir por aí que a doença é algo normal. Por mais que o seu corpo possa ser abatido por uma enfermidade, que é diferente, quando o seu corpo é abatido por uma enfermidade, mas você se posiciona como filho para renunciar isso, rejeitar isso, ou você dizer, não, isso é a vontade de Deus. Eu já ouvi mãe, né, pai, mãe, pessoas falarem comigo, depois do filho dela ter tomado vários tiros, foi a vontade de Deus. Qual Deus? Não o Deus da Bíblia, não, porque eu não conheço esse Deus que queria dar 10 tiros no seu filho. Porque você está falando que foi a vontade de Deus, está falando, Deus queria dar 10 tiros lá no meu filho, Deus deu 10 tiros no meu filho, foi a vontade dele. Mas qual que é isso? São os rudimentos do mundo, os elementos do mundo. Os elementos do mundo, os rudimentos do mundo, ele fala o contrário do que a Bíblia fala. Né? Lembra do que eu citei para você o hino? Clama a Deus. A Bíblia fala, não clama, toca no mar. Aí você ouve os elementos do mundo e se lasca, porque aí o mar vem e te engole. Claro, está dentro de um contexto e tal, mas se você ler lá no Novo Testamento, Marcos vai falar, se você disser para a pedra, para o monte, erguei, ele vai ir. E eu falei sobre esse texto aqui uma vez com vocês. Tudo que você falar e crer, acontece. O monte apareceu na sua frente. Com fé, se você mandar ele embora, ele vai embora. Com fé também, se você mandar ele ficar, ele vai ficar. Pode ter certeza, ele vai ficar.
porque você mandou ele ficar. Então, observe que Paulo está dizendo que nós não somos mais meninos. Vamos seguir aqui, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o próprio Espírito de Deus, que clama Abba Pai, ou seja, os filhos de Deus estão no lugar de paternidade. Agora, quem está aqui está por conta própria e risco. Não tem paternidade, não tem o Espírito de Deus para os guiar. Não tem uma relação de intimidade com Deus, mas governado por um mundo caído. Verso 7, para me adiantar aqui, assim que já não és mais servo, observa, não és mais doulos, escravos, ele está dizendo, você não é mais o escravo, você não é mais o doulos. Porque o escravo é o que não tem propriedade. Ele é o proprietário, ele é a propriedade. Já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, és proprietário. Você agora é proprietário. Amém? Então, olha só. Nós somos filhos, ruios. Os ruios, que são os filhos de Deus, ele tem um pai. Está debaixo de uma paternidade, tem proteção, tem provisão. Quem está aqui está debaixo do medo. Por isso que é aquele medo, né? Será que eu vou conseguir pagar a conta, tal? É o medo, ele abate a pessoa. Aí, por exemplo, se você não tem dinheiro e precisa pagar uma conta, o medo vem. Agora, depende de você aceitar o medo na sua vida ou não. Porque Satanás, ele vai usar a arma do medo. Você sabe que a arma mais poderosa, entre aspas, de Satanás é o medo. Porque o medo é o contrário de fé. Né? Que fé está relacionada a coragem, ousadia. O medo é o contrário. Por isso que Apocalipse fala que os tímidos, covardes, não vão entrar. Porque os tímidos e covardes são os que têm medo e não conseguem se posicionar com coragem e ousadia. O reino de Deus não tem lugar para covarde, tá? Você sabe disso, né? O reino de Deus não tem lugar para covarde. Eu estou falando porque eu já fui covarde. Mas Deus me libertou. Você precisa ser liberto se você é covarde. Está entendendo? Quando o Gideão foi lá enfrentar o exército, a primeira coisa que Deus falou, tinha 32 mil. Gideão, tem muita gente aí. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar os medrosos para casa. Saiu só 22 mil. De 32 mil, só 22 mil. Ficou 10 mil. Aí depois ele fez outra prova lá. Mas observe, tinha muita gente com medo, muita gente covarde, que ia chegar lá diante do inimigo. Isso é muito grande, dá para me dar. E sair correndo. A maioria das pessoas fazem isso. Elas têm medo. Satanás vem tal, diante da situação de enfermidade, situação de batalha espiritual, elas correm. Elas correm. Correm mesmo, igual aí ligeirinho, né, para correr. Aí é o Papaléguas para correr. Onde a Bíblia está dizendo para você correr? A Bíblia não orienta você a correr do diabo. A Bíblia orienta você a expulsar o diabo. Ou seja, onde você chega, diabo, você manda ele embora. Você tem que expulsar ele, não correr dele. Agora, muita gente corre. Não é assim? Por quê? Porque eles aprenderam errado. Está na casa dele, aí o menino lá, o filho, a filha, o vizinho, o fulano que está visitando a casa deles lá, manifesta um demônio. Aí todo mundo corre, se afasta, liga para o pastor para vir expulsar o demônio. Quantos pastores aqui não saem já de casa já para expulsar demônio na casa das pessoas? Por quê? Por causa do medo. A pessoa não se posiciona como filho, como ruios, mas é menino. O que é o menino? Rapaz, negócio de expulsar demônio não é para mim, não. É só para o pastor, só para o profeta, só para o apóstolo. É isso que as pessoas pensam. Esse negócio de orar pelos enfermos, não é para mim, não. O filho está enfermo. Ô, pastor, vem orar pelo meu filho. A gente pode orar, mas você orou? Não.
Você tem mais autoridade para orar pelo seu filho do que eu na sua casa, sabia disso? Você tem mais autoridade como pai. Você fala, não tem unção. Pai, você vai pela fé. Eu não tenho dom de cura. Vai pela fé. Você sabe que muitas coisas acontecem pela fé. Tem curas que acontecem pelo dom, tem curas que acontecem pela fé. Agora o menino está enfermo, o pastor vem orar pelo meu filho que está enfermo. Ele não consegue orar, pai dentro de casa não ora. A mãe dentro de casa não ora. Por causa do medo. É o Fobos. Entende o que eu estou dizendo para você? Então, veja bem. Os filhos, né, eles já têm maturidade e são guiados pelo Espírito. Eles não têm mais aquela tutoria dos nepios, dos meninos. Então, a gente aqui, exemplo, né? A gente vai treinando as pessoas, fez muitos treinamentos, tal, faz esse curso, faz aquilo, porque é para você ganhar maturidade, aprender, crescer. Agora, uma vez que você já fez, eu fiz esse curso, fiz esse treinamento, se você observar, eu estava avaliando essa semana, de quantas coisas que a gente já fez na igreja desde o início, né? Um dos primeiros treinamentos que eu fiz aqui foi aquele propósito profético. Depois nós fizemos outros treinamentos, tal, estudos de livros proféticos, de outros livros com as pessoas, cursos que nós estamos fazendo, vários vídeos de ensino. Quer dizer, você está sendo treinado, capacitado. Agora que você está sendo treinado e capacitado, ou seja, o objetivo é que você se torne como um filho, você se posicione como filho, não fique como criança. Agora, depois de muito tempo sendo treinado, capacitado, você ainda é criança, você não aprende. Qual curso você está fazendo? Qual igreja você está? Porque é isso, entendeu? Você não é mais o menino, você é filho. Se você é filho, você é herdeiro. É isso que Paulo fala. Mas assim que já não és mais servo, não é mais escravo. És também herdeiro de Deus por Cristo. Você é herdeiro. Então, qual é o objetivo do reino de Deus? O objetivo do reino de Deus é tornar você um Cristo. Por isso, né, que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos, por causa de Cristo. A palavra Cristo, né, que é Senhor, Messias, o hebraico, é o Kyrios, Senhor. Jesus era o Kyrios, com K maiúsculo aqui em grego, com S maiúsculo, o Senhor dos senhores, né, está na coxa dele, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas nós que somos filhos, somos o Kyrios também de Deus. Somos filhos e somos herdeiros, proprietários. E nós somos guiados pelo Espírito e andamos conforme o Espírito. O que o reino de Deus ele quer fazer? O reino de Deus, que é o governo dos céus, governo dos céus, ele quer trazer esse governo para a terra. Ele veio trazer, na verdade, né? Esse governo para a terra. E Deus vai governar a terra através dos seus filhos. E esses filhos, eles foram tirados do mundo enquanto sistema. Mas você não saiu do mundo porque você não foi arrebatado. Você não morreu para estar no reino de Deus ainda. Mas você foi arrancado do mundo. A Bíblia diz, por mais que nós nascemos neste mundo físico, debaixo do sistema do mundo, mas nós somos retirados desse sistema e colocados no governo dos céus, no reino de Deus. E agora, no reino de Deus, nós somos filhos, né? Temos a natureza divina, porque nós nascemos de Deus. Então, somos proprietários e Senhor. Então, através de nós, a igreja, Deus vai ou está governando o mundo. Deus está governando o mundo através da igreja. Se você observar, né, como eu estava estudando sobre avivamento, que eu estava falando para vocês,
ao longo da história, teve muitos momentos de despertamento. E muita gente hoje fica esperando os avivamentos. Muita gente fica esperando, quem dera tivesse avivamento. Quem dera tivesse... Olha só, a gente quer um despertamento da nação, do Estado, né, tal, mas nós já temos o espírito do avivamento, nós já temos o Jesus do avivamento. O que a gente precisa, o que a igreja precisa é ter conhecimento, revelação daquilo que ele já tem, para poder se posicionar como igreja. O problema da igreja é que eles aprenderam muitas coisas erradas durante muito tempo, e agora a dificuldade maior é você deletar as coisas erradas para colocar as certas. Que tem uma coisa mais difícil que tem é você desconstruir uma coisa para construir outra. É mais fácil você pegar um terreno limpo e construir uma casa do que você pegar um terreno com a casa velha, ter que derrubar a casa para fazer de novo. E acontece no meio do cristão isso, por causa da má teologia, né, da má formação ao longo da história. Muitos cristãos, muitas igrejas má formadas, e aí, por causa dessa má formação, há um entendimento errado a respeito do reino. E muita gente está orando para Deus descer do céu para fazer alguma coisa, sendo que Deus está no céu e fala, pai, já mandei você fazer. Muita gente está orando, Deus, desce do céu, faz isso, Deus, vem fazer isso, Deus, vem fazer... E Deus está no céu olhando para Gabriel, para Miguel. Pai, esses caras são todos ignorantes, né? Já liberei Jesus, já liberei o Espírito, já está com eles o poder, a unção, a autoridade, eles estão querendo que eu vou lá fazer. Esse é um dos problemas, né? Uma das críticas minhas ao avivamento. Que muita gente dentro das igrejas está esperando Deus descer do céu para fazer alguma coisa. Sendo que Deus já colocou a igreja aqui na terra para operar através dela. E a igreja ainda é uma igreja imatura, a igreja brasileira, pelo menos. Tem outras igrejas, né? Talvez tenha um nível de maturidade maior fora do Brasil, talvez em outros lugares, dependendo do lugar. Mas a igreja brasileira é imatura. O que mais tem na igreja brasileira é religiosidade. O que mais tem é religiosidade. Mas tem. Estava lembrando, né? Estava lembrando de uma vez, isso é uma história do Gregório McNulty, quem conhece ele já sabe. Ele esteve na igreja, levou a banda dele para tocar. Aí ele chegou na igreja, um dos camaradas da banda era um cara que tinha um cabelo grande. O pastor da igreja, né? Não sei o que aconteceu lá, porque eu não entendi muito bem, ele não contou a história toda, mas o pastor ficou no louvor, no louvor da igreja durante 1 hora, só para não dar oportunidade para a banda dele tocar, porque o menino da banda tinha um cabelo grande. Aí depois ele chegou para o pastor, o que você fez? Que negócio é esse? Ele é um cara direto, ele era um cara direto, né? Ah, rapaz, os meninos ali estão com cabelo grande. Cabelo grande. Muita religiosidade. Renildo já foi pregar na igreja aí, ó. Estava de sapato social, calça social, camisa social, terno. Faltava um item, que era a gravata. O pastor mandou o assistente falar com ele. Fala com ele que ele não pode pregar não, porque ele não tem gravata. Você acha que uma igreja dessa está preparada para receber avivamento? Precisa tomar uma surra primeiro, para depois vir um avivamento. Não é nem na surra que eu falo espiritual. Tem que tomar uma surra espiritual. Quer dizer, os anjos têm que descer e dar um couro no diabo, né? Na igreja mesmo, né? Está entendendo? Por quê? Porque é um despreparo total. Aí muita gente na igreja, de terno, gravata, mas em adultério, fornicação, prostituição, mas está de terno e gravata. Não está de terno e gravata, mas não tem problema. É o que mais tem aí. Roubo, pilantragem, engano, mentira, o que mais tem. Às vezes os membros da igreja não sabem disso. Estou falando porque eu já estive com pessoas de liderança de igreja. E o que você vê de erro naquele negócio dá vontade de desistir de ser líder.
Isso era uma das minhas frustrações como líder. Era uma das minhas frustrações. Porque você via um monte de gente, um monte de coisa errada. Estava lá no altar pregando, mas um monte de coisa errada. Estava no altar cantando, mas um monte de coisa errada. Na tarde de terno e gravata, não tem problema. Está entendendo? Que é uma igreja formada por nepios, muito meninos. Meninos espirituais, né? Crianças que estão ainda tomando leite, como diz os Hebreus. Não chegou o momento de comer aquele feijão tropeiro, né? Dona Maria. Dona Maria vai viajar, meu Deus. Dona Maria vai viajar. Amém? Então, um monte de criança, Hebreus fala isso. Crianças que estão bebendo leite já deveria estar tomando alimento sólido, comendo picanha, contra filé. Entendeu? Ah, não, está bebendo leite, só leitinho. Um monte de criança dentro da igreja. Hebreus, ele fala, né? Existem doutrinas que são fundamentos. E ele usa nós não vamos voltar àqueles fundamentos, porque outras horas já falamos, vocês já passaram por isso. Uma das coisas que ele fala que são fundamentos é de arrependimento. Ele fala do arrependimento, ele fala de obras mortas, ele fala da doutrina da imposição de mãos. Ele fala, isso tudo é fundamento, é coisa que você aprende lá quando criança. Depois você cresce, você já aprendeu, já sabe. Você está entendendo? Deixa eu ler um último versículo aqui para vocês, para nós estarmos orando. Versículo 19. Olha o que Paulo vai dizer. Meus filhinhos. Ele tá usando essa expressão, meus filhinhos, no diminutivo, né? Tem a questão da relação de paternidade, sim. Mas tem a crítica que ele está fazendo à igreja. Porque ele está dizendo, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Ele está dizendo, eu já estive aí. Eu já preguei a Jesus, já falei sobre o reino de Deus. Mas vocês esqueceram tudo, saíram do evangelho do reino e foi para outro evangelho. Ou seja, quando eu estive aí, eu senti dores de parto por vocês. Não tem a mãe, ele faz essa alusão da mãe, né, que sente dores de parto. Eu senti dores de parto por vocês, ou seja, vocês sentiam as dores, as contrações, mas vocês foram formados, teve o ensino, tal. Vocês foram formados, cresceram, amém? Mas eu saí daí, vocês voltaram aos rudimentos do mundo. Ficaram ouvindo os pregadores do mundo, as músicas do mundo. Música do mundo aqui não é de ímpio não, é de crente. Ficaram ouvindo as músicas do sistema do mundo, as pregações do sistema do mundo. Os filmes, séries do sistema do mundo, seja o que você quiser acrescentar ali. Estou falando de pregação e música, porque você não precisa ouvir série e filme para te afastar. Só pregação e música te afasta do evangelho. Talvez seria melhor você assistir as séries lá. Talvez seja exemplo, né? Que não é de Deus, ia fazer menos mal, talvez, do que muitas coisas que você assiste que te faz mais mal. Porque lá você já sabe que está errado mesmo. Agora, quando você ouve uma coisa que você pensa que está certo e está errado, é pior. Quando você ouve uma coisa que você já veio do mundo, rapaz, está errado. Você já sabe que está errado, beleza. Mas você ouvir uma coisa e você achar que está certo, que ele está certo, que ele está errado, é pior. Porque aquilo enganou a sua consciência. E Paulo está dizendo, eu já senti dores de parto por vocês já foram formados. Mas agora, quer dizer, eu tenho que sentir novamente as dores de parto, porque eu estou um bando de nepios, crianças.
escravos. Estão debaixo do espírito de escravidão, medo, sendo guiado pelo sistema do mundo. É isso que ele está dizendo. E qual é o objetivo? Até que Cristo seja formado. Cristo não foi formado ainda não é possível. Ele está dizendo, essa expressão formar, eu lembrei, né? É a expressão, o grego aqui é morfote. Morfote. E quando eu vi essa expressão, eu lembrei que eu era adolescente, eu assistia aqueles desenhos do Power Ranger. Hora de morfar, né? Não é isso aí que eles falavam? Morfar. É a palavra morfote. Eles sair de uma aparência para outra, né? Ser formado é ser moldado. Essa expressão é isso, é moldar, formar, modelar, né? Está relacionado à forma e modelo. E qual é o modelo? Cristo. Até que Cristo é um modelo, é a forma. Este modelo que é Cristo, ele tem que ser formado em nós. Então a gente vai falar, hora de morfar, só que a gente vai se transformar num Cristo. Hora de morfar. Ô Davi. Ele é Power Rangers e outros que tinha aí, né? Eles se transformavam naquelas armaduras lá que eles colocavam, né? Hora de morfar, e batia o relógio lá, não sei se era o relógio que tinha no... Hora de morfar, e batia o relógio. Pum, aí vinham aquelas armaduras para cima deles, né? Ele talvez é a mesma coisa, Dragon Ball você conhece, né? O Dragon Ball ele se morfa, vinha na armadura, né? Armadura de ouro lá, não sei o quê. Esse você conhece, né? Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, eu falei errado. Mas o Dragon Ball também tem tem um formato também, né? Saiyajin. Mas aí, veja, você cristão, você, né? A gente está igual os Power Rangers. Hora de morfar. Quer dizer, mas na hora de morfar, a gente se transforma num Cristo. Agora eu sou um Cristo, você é um Cristo. Para agir como Cristo nessa terra. Para manifestar o reino de Deus como Cristo manifestou o reino de Deus nessa terra. Está entendendo? Então, o objetivo do Evangelho é trazer Cristo, que é moldar Cristo na sua vida. Você já sabe disso. Estou te lembrando apenas. Moldar Cristo na sua vida. Então, quero só fazer um paralelo aqui bem rápido. Os ruios, que são os filhos de Deus, ele é o proprietário. Ele é proprietário de tudo. Que a Bíblia fala, que nós lemos aqui. Os nepios, apesar de ser proprietário, ele não pode exercer o direito de proprietário. É o crente que está na igreja, que não sabe o que é filho. Ele está aqui, mas não sabe o que é filho. Ele não sabe que essas coisas, que o reino pertence a ele. É o nepios. O ruios é o que governa, ou seja, exerce o governo, que o governo é uma das bênçãos que Deus liberou sobre Adão, sobre o ser humano, e é o que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer o reino. O nepios, ao contrário, ele não governa, ele é governado. E aí, governado por quê? De forma geral, ele é governado pelo sistema do mundo. Na área familiar, na área das finanças, na área emocional. É o sistema do mundo que dita a regra para ele, governa ele e diz, é assim que você tem que se comportar. Esse é o nepios. O ruios, ele governa as circunstâncias. As circunstâncias vão vir. Mas foi dada a você a autoridade para governar sobre as circunstâncias. Agora, o nepios não, ele é governado pelas circunstâncias. Veio as circunstâncias, seja ela financeira, seja ela de ordem emocional, ele vai ser governado por ela. Por isso que você precisa crescer em maturidade, para não ser governado pelas circunstâncias. Para que você possa governar as circunstâncias, como quando você lê na Bíblia.
Os profetas, Jesus, o próprio Jesus, né? No barco, ele repreende a tempestade. O texto que o Renildo leu aqui, né? O pastor Renildo leu aqui no domingo. Agora os discípulos, eles não sabem o que fazer. A tempestade veio, é o Nepios. Ele não sabe o que fazer. Veio a tempestade, o que ele sabe fazer é gritar, espernear, levantar a perninha para cima e ficar chorando. Porque ele não sabe o que fazer, porque é o Nepios, é o menino. Agora o filho, ele sabe. Quando Jesus fala, por que tendes pouca fé naquele texto? Ele está falando, pai, vocês não entenderam ainda não? Vocês não têm fé? Quer dizer, Jesus está falando, por que vocês não repreenderam a tempestade? É só você ler, com calma você vai ver. Agora, por exemplo, seria natural o Nepios, né, diante daquela tempestade, fazendo esse paralelo aqui, clamar para Deus, oh Deus, me livra dessa tempestade. É o Nepios que faz isso. Agora o filho faz o quê? Como Jesus fez. Ele dá ordem à tempestade. O Nepios falaria com Deus. O filho fala com a tempestade. É diferente. Porque quando vem a tempestade na sua vida, o que você mais faz é falar com Deus. É ou não é? Você fala com Deus. Oh Deus, por que essa tempestade? Começa a murmurar e reclamar ainda. Oh Deus, por que esse problema? Oh Deus, por que isso? Estou falando assim, né? Você, no sentido assim, da maioria das pessoas. Tem gente que já aprendeu, mas infelizmente são poucas. A maioria das pessoas, quando vem a tempestade, o que mais faz é falar com Deus. É o Moisés que está diante do mar e vai falar com Deus. Ô Deus, vim falar com você aqui para resolver esse problema. Você está no lugar errado. Você veio falar comigo? Quando eu te chamei lá, eu te dei o quê? Eu coloquei o cajado na sua mão. O que você fez com o cajado? Fez um monte de coisa com o cajado. Então, agora usa o cajado. Mas hoje Deus não nos dá os cajados. Deus nos dá o Espírito. Ele te deu o Espírito. Então agora você vai usar o Espírito. Porque nós somos filhos de Deus, que temos o Espírito de Deus. Você está entendendo? Isso que nós somos. E o Huios, ele está debaixo da autoridade de Cristo. O Nepios ainda está debaixo desse sistema do mundo. Ele é governado pelo mundo. Ele está debaixo do espírito de escravidão. O Huios tem o Espírito de Deus, é guiado por Deus. O Nepios é debaixo do espírito de escravidão, que está fundamentado no phobos, que é o medo. Tem medo para tudo. Medo para isso, medo para aquilo, e vai. Isso impede o seu crescimento. Pensa numa coisa que impede o crescimento das pessoas, é o medo. Porque você não vai conseguir fazer nada se você tiver medo. E o Huios, ele tem autoridade para requerer a herança, porque ele sabe que ele é herdeiro e é proprietário. O Nepios, apesar dele ser proprietário, ouça o que eu vou dizer, apesar dele ser proprietário, porque ele é filho do proprietário, então ele também é proprietário, ele é senhor, o Kyrios lá, né? Mas como ele é menino, ele não tem autoridade. É a passagem da fase de criança para a fase de adulto espiritual. De Nepios, menino, para a fase de filho. Quando você passa dessa fase, que Paulo diz, aí Cristo será formado em vocês. Paulo está dizendo, eu já senti dores de parto por vocês, Cristo já estava sendo formado em vocês, mas vocês jogaram todo o evangelho fora, foram para outro evangelho, agora perdeu a essência de Cristo. Agora eu tenho que sentir a dor de parto de novo, até que você seja formado de novo. Por quê? Porque você pode perder aquilo que você tem. Eu aprendi, mas você pode perder. Você pode aprender muitas coisas aqui e perder. E o que Satanás quer é fazer isso. Lembra das sementes? Umas lançadas em uma terra, outro no rochedo, outro em espinhos. E aí vem o diabo. E o diabo mais quer fazer você não tem o entendimento do reino.
Ele quer que você seja religioso, guarde as tradições, principalmente a tradição religiosa que você recebeu. Fica nela. É isso que o diabo quer que você faça. Agora, o entendimento do reino, ele cega as pessoas. A Bíblia diz que ele cega, né? Porque ele é o ignorante, o pai da mentira. E o diabo, ele quer isso. Ele quer que as pessoas fiquem cegas e não tenham o entendimento do reino. Sem o entendimento do reino, você não vai conseguir ver a si mesmo como um filho, né, ter a consciência de filho, se posicionar como filho, como proprietário, como senhor, como alguém que governa as circunstâncias, não é governado por elas. Existem muitas circunstâncias de enfermidade, circunstâncias de financeira, né? Circunstâncias na área familiar, seja qual for, mas você precisa aprender a governar as circunstâncias. Este é o caminho essa é uma das coisas que Jesus veio ensinar para os seus filhos. Que Deus enviou Jesus para nos ensinar. Por isso que Jesus ele fez discípulos. Ele fez discípulos para que os discípulos repliquem aquilo que ele fez. E é isso. Nós não somos mais crianças. Porque nós passamos da morte para a vida, saímos da escravidão, do espírito de escravidão, e agora nós somos governados pelo Espírito de Deus. Mas que isso realmente seja real na sua vida, não apenas um jargão. Que não seja apenas um jargão, eu sou filho de Deus. Falar que é filho de Deus por falar, todos falam. Isso é algo que é formado. Ser filho é uma formação. E essa formação é algo contínuo. O que você não pode ser é criança, porque enquanto você é criança, você é o proprietário, é o senhor, mas não consegue exercer autoridade diante da circunstância, porque você é criança. E isso assim, mentalmente, né? Não intelectualmente, mas entendimento espiritual, revelação. Que Paulo fala, não recebi o evangelho dos homens, mas de Cristo, por revelação. Através da revelação da palavra. Revelação da Bíblia. Quando você tem a revelação da Bíblia, ela vai moldar, vai te formar, vai formar Cristo em você. Amém? Vamos orar?